Eu queria, com vocês hoje, celebrar a ceia. O Rony trouxe para cá. A gente já teve aqui algumas mesas com pães e tal, com um vaso, com um cálice. Aí o Rony, traz aquele negócio, né, aqueles aparatos para cá. Aí ele trouxe um pãozinho e um cálice. Mas é isso já é o suficiente. Hoje a gente celebra a ceia que Jesus deu para os seus discípulos no momento áureo, no momento mais significativo da sua vida. Todos os momentos foram, mas ali foi o fechamento da missão de Jesus. Ele se senta com seus discípulos e diz: como eu ansiei por comer essa ceia com vocês, estar aqui com vocês, para celebrar as bodas com vocês, ter a presença do meu Pai com vocês. Essa era uma figura muito conhecida do judeu. Lá em Isaías 25, já o profeta tinha essa visão, que no reino de Deus haverá um banquete, em que Deus, o Senhor do reino, o rei, servirá aqueles que estão com ele à mesa. E Jesus replica isso na hora que está ali com seus discípulos. E nesse momento, como disse, mais difícil. Se a gente lê os evangelhos, a gente lê que Jesus, antes desse momento, suou sangue, porque sabia pelo que iria passar. E ele se consola. Aliás, antes, depois, né? Depois. Olho para a Ruth, porque a Ruth sempre me corrige nos meus equívocos aqui. Mas eu fui antes, né, Ruth? Antes de você levantar a mãozinha, eu corrigi. Jesus depois sai dessa mesa e tem condições emocionais de suportar a dor que ele já estava sentindo, a ponto de suar sangue. Dizem os especialistas que isso acontece nos momentos de mais profunda agonia. Naquele tempo, Jesus se consolou sentando à mesa com seus amigos. Deus querido, nós recebemos o teu convite, porque ainda há lugar na mesa. Obrigado porque o Senhor nos convida para assumir esse lugar. E aqui estamos. Queremos participar do grande banquete que o Senhor tem para nós. Te entregamos a nossa mente e o nosso coração nessa hora, para que a gente possa se sentir junto contigo nesse grande banquete que o Senhor sempre tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler aqui com vocês, eu ia ler um verso só, mas a leitura do texto vai me economizar um pouquinho de tempo de explicação. Talvez o texto seja autoexplicativo. Fica em Lucas 14, eu vou ler nessa versão da Bíblia a Mensagem. Alguns têm aqui. Nós temos 27 Bíblias, já tivemos 97 Bíblias dessas. Alguém disse assim, mas roubaram as Bíblias? Não, levaram para estudar. Eram 97, agora a gente só tem 27. Alguns vão ficar sem, outros com. É uma versão muito fácil, contemporânea, de umas versões mais antigas, que são tão preciosas quanto todas. Vou ler aqui a partir do verso 7, é uma leitura longa, tá bom? Vamos até o verso 24. Como disse, ia ler apenas o verso 22, mas vou ler a história aqui. Aliás, no primeiro verso, vamos lá. Se você tem a Bíblia aí, me acompanhe, se não, presta bem atenção. Certa vez, num sábado, Jesus estava na casa de um dos principais líderes dos fariseus, participando de uma refeição. Os convidados não tiravam os olhos dele, observando cada movimento que Jesus fazia.
Diante dele havia um homem com uma severa enfermidade nas articulações. Na versão mais antiga, um hidrópico. Jesus então perguntou aos líderes religiosos e fariseus ali presentes: é permitido curar num sábado? Sim ou não? Eles ficaram em silêncio. Jesus chamou o homem e o curou. Depois de o despedir, perguntou: se seu filho ou seu animal cair num poço no sábado, será que há alguém aqui que não corra para tirá-lo de lá imediatamente? Ninguém se arriscou a responder. Jesus, nesse primeiro episódio aqui, nessa primeira narrativa, está ali questionando uma compreensão que se tinha da maneira como se aproxima de Deus, como se pode aproximar de Deus, que a escola religiosa daquele tempo tinha. Os fariseus e os escribas guardavam isso como uma verdade absoluta. A gente se aproxima de Deus guardando algumas regras. A lei de Moisés. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nele não farás coisa alguma, obra alguma. E aí se praticava isso como se obedecendo a Deus. Dentro desse preceito, ou desse mandamento, criou-se, ou desses mandamentos de Moisés, criaram-se mais 613. E há outros contabilizados, chegando a mais de 2.000 mandamentos, que eram seguidos à risca pelos mais piedosos fariseus da época. Era uma maneira que eles diziam que se tinha, a única maneira de se aproximar de Deus. E aqui Jesus está corrigindo um conceito. A lei foi feita para dar suporte ao homem, para que ele não exceda os limites da sua liberdade, e não ultrapassando esses limites, infrinja algum mal ao seu próximo. Mas a lei não pode estar acima daquela que é a maior lei de Deus, que Jesus nos ensinou aos seus discípulos e a nós: amar a Deus e amar o nosso próximo. Por isso que ele diz assim: se um filho, Jesus ele era radical às vezes, quando queria ser, né? Já vai logo na jugular. Se o seu filho cair no buraco no sábado, você vai deixar ele morrer porque é sábado? Então não venha com essa. O amor está acima da lei, porque o amor cumpre toda a lei. É Paulo quem diz isso: quem ama cumpriu toda a lei, porque a lei é para dar suporte, para a gente não infligir mal a ninguém. Quem ama não vai fazer mal. Perdão, Jesus está corrigindo essa trajetória interpretativa. Prosseguindo. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado. E o anfitrião dirá, na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando um anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão, mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Dirigindo-se ao anfitrião, Jesus aconselhou: da próxima vez que você oferecer um jantar,
Não convide apenas amigos, familiares e vizinhos ricos que estão naturalmente na sua lista, que podem retribuir o favor, porque eles certamente vão te convidar para uma festa também, para retribuir esse favor. Convide algumas pessoas que jamais estiverem em sua lista, os marginalizados, os excluídos. Acredite, você será e experimentará uma bênção. Eles não terão como retribuir, mas o favor será retribuído. E como? Na ressurreição do povo de Deus. Mais uma vez, Jesus para aqui para dar uma lição àqueles homens que se achavam os únicos merecedores de sentar à mesa, de participar do banquete. Estavam ali porque mereciam. Gente, ser um fariseu, a gente às vezes fala assim com um certo assim, fariseu, mas os caras eram piedosos no sentido de cumprir com muita determinação, diligência, disciplina, todos aqueles preceitos. E eles acreditavam. Você já acreditou numa coisa, uma coisa, depois viu assim, caramba, e eu acreditei nisso? E você achava que era verdade, e você viveu por aquela verdade, e depois falou assim para você mesmo, caramba, não era nada disso. Esses homens estão acreditando que é assim que eles vão chegar a Deus. E sabe que quando Jesus diz isso aqui, dando uma espetadazinha, olha, não fiquem com o seu nariz empinado achando que só vocês têm acesso a Deus porque vocês cumprem toda a lei. Deus é acessível a todos. E diz, quando você fizer uma festa, convide todos, porque todos estão na lista do meu Pai, não só vocês. E aí, olha aqui o que acontece. Logo que acabou isso, né? Eles não terão como retribuir vocês, mas o favor será retribuído. Esses novos convidados, essa nova lista dos improváveis. E como? Na ressurreição do povo de Deus. Os convidados exclamaram, feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Quase que fazendo um brinde. Oh, Jesus, que bom que você falou isso. Um brinde. Eles estavam, lembram? Com Isaías 25, de 6 a 9 na cabeça, do grande banquete oferecido por Deus, para quem? Para eles, que eram os exímios cumpridores da lei de Moisés e os religiosos mais aptos a sentarem à mesa com o Senhor do banquete. Jesus diz assim, é verdade, esse brinde é legítimo, é muito bom sentar à mesa com o Senhor da festa, mas deixa eu continuar. E aí Jesus continua. Os convidados exclamaram, um brinde, feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Jesus concordou, sim, mas começa a contar uma historinha. Certa vez, um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar, enviou um criado para avisar, venham, a comida está à mesa. O dono da festa fez uma lista, mandou um save the date, tal, todo mundo confirmou, e o criado foi lá, está na hora, a chamada é agora, venham para cá. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. O primeiro disse, comprei algumas terras e preciso vê-las, aceite minhas desculpas. O segundo disse, comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las, aceite minhas desculpas. Outro disse, acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado, rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis,
que puder encontrar, traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o Senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Jesus concorda com o brinde, mas diz assim: essa mesa é para quem aceitar o convite. Jesus é radical, não lembra? Ele polemiza muitas vezes e levanta a barra. Cita aqui o homem que comprou terras, o outro que comprou juntas de bois, o outro que casou. Motivos justos. Não sei você, mas sabe quando você tem algumas coisas assim, uma festa e uma coisa que é muito importante para você, aí você liga para um amigo e diz assim: você vai? O outro diz: não. É um motivo para você assim: não vou também não, porque eu tenho aqui é mais importante. É mais ou menos isso aqui. Jesus está dizendo aqui que sim, vocês foram convidados para um banquete, não existe mais nada mais importante do que esse convite. Sabe o que Jesus estava dizendo? Minha querida e meu querido, tudo aqui se trata de uma coisa: Deus é apaixonado por mim e por você. Deus olha para você e diz assim: você é minha filha, que eu amo tanto, eu quero você junto comigo. Deus olha para você e diz: meu filho, não fica longe de mim, vem para perto. Eu quero sentir o seu coração batendo com o meu coração. Sabia que é possível a gente sentir o coração do outro quando a gente está perto? Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, para aqueles homens que, a despeito da dureza do seu coração, também eram alvo do amor de Deus. Dizendo: essa mesa não é só daqueles que se acham merecedores. Essa mesa é para todos aqueles que estão atentos a este amor, que percebem o quanto Deus os ama e o quanto Deus os quer por perto. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus rompe todas as barreiras, ultrapassa até mesmo as nossas esquisitices. Se você acha que você não merece, eu tenho uma notícia para te dar: você não merece mesmo não, nem eu. Mas diz-nos o Evangelho, o amor de Deus cobre a multidão da nossa falta de mérito. Na sexta-feira, a gente estava aqui com os casais e a gente está lendo um livro, e o livro estava falando de que a gente traz com a gente a vida inteira uma criança. E lembrávamos aqui nas conversas, nas rodas, né, que nós somos, a Érica falou isso, nós trazemos aqui uma criança ferida. E os terapeutas vão dizer que nós somos hoje fruto da criança que fomos, aquilo que a nossa personalidade alcançou até os nossos 7 anos de idade, nos formou, a presença materna, a presença paterna, o olhar. João Alexandre já diz na poesia da música dele: o olhar de uma mãe arrebenta os portais do inferno. Olha que coisa! O olhar de uma mãe destrói os traumas, acolhe a criança ferida. E todos nós somos seres faltosos, temos falta. Sabe por quê? Porque a presença da nossa mãe e do nosso pai não nos foi perfeita. Nossos pais, dizíamos isso aqui, erraram com a gente. Nós, como pai, erramos com os nossos filhos. Bem-vindo ao clube, porque a gente não é perfeito. A gente acha que está fazendo bem, daqui a pouco a gente desandou.
Quando você está fazendo o bolo lá, você está fazendo para ele ficar bonito, mas às vezes você perde a mão, sola. Que bom que inventaram esse negócio de solar bolo que deu no brownie, né? O brownie é um bolo solado delicioso. Minha filha faz um brownie maravilhoso. Mas a gente é esse que perde a mão, a gente erra. E todos nós trazemos traumas das nossas infâncias, juntando as nossas infâncias aqui. Todos nós somos feridos e temos faltas. Sabe de uma coisa? E aí, quem citou o texto na sexta-feira? Se meu pai me abandonar e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Quem foi que citou? Godinho. Está lá, o nosso cardiologista. Tinha que falar do coração, né, Godinho? Ainda que haja falta, ainda que tenhamos ausências, ainda que tenhamos marcas que ficam na nossa alma, e parece que há uma lacuna que não é preenchida nunca. Sabe o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? É aquele eco do Eterno para dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe, meus avós, os amores que eu tive na infância, não foram suficientes para formar a minha psique mais saudável. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor é capaz de completar essa lacuna. Por isso que Santo Agostinho, a gente diz isso aqui quase como um mote, né? A minha alma só descansa quando descansa em Ti, eterno. O amor de Deus nos convida, porque Ele é apaixonado por você e por mim, para a gente se completar nele. O amor dele ultrapassa todas as barreiras, todos os limites. É o olhar da mãe que quebra os portais do inferno. E para citar o poeta, Estênio Marcius tem uma poesia linda, que ele diz assim: o amor de Deus, mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, do que arrancar o amor do seu coração. Ele fez essa canção para a parábola do filho pródigo. Foi embora o filho, gastou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, mas diz o texto em Lucas 15, todos os dias o pai, com seu amor, estava lá. Como eu queria que meu filho se sentasse no banquete comigo. Como eu queria tê-lo aqui para abraçar ele, para ele sentir o meu coração, todos os dias, até que o filho volta e diz: pai, eu pequei contra ti. Antes o filho dizia assim: vou lá para casa do meu pai, porque quem sabe ele vai me acolher como um dos seus servos. E para surpresa do menino, quando ele chega na porteira, e é muito significativo isso, o pai todos os dias estava lá esperando para dar um abraço nele, e esse dia chega, e o menino vem, e cabisbaixo, dizendo: não tenho mérito, não mereço estar aqui, não mereço passar dessa porta. Ele diz: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de entrar na sua casa novamente. E o texto diz assim: o pai nem esperou ele terminar de falar. Eu não sei, eu sou pai, se você ainda não é pai, mãe, acho que você só vai conhecer isso quando você for pai e mãe. Mas pensa num amor que dói. Sua mãe, seu pai, pessoa que você ama muito. Um amor que dói, quer a gente perto. E o pai queria o filho perto, que não deixou ele terminar a fala e diz: meu filho, vem cá me dar um abraço. Esse é o amor de Deus por você e por mim. E o convite dele é: tem lugar na mesa. Eu disse que ia falar um versículo só, né? O verso 22, que diz assim: o criado informou: já fiz tudo o que o Senhor mandou, chamar todo mundo, gente da periferia, quem tem fome, que está na esquina, mas ainda sobraram lugares. E o homem ordenou: vá lá,
chama todo mundo. Eu quero a casa cheia. Deus quer a casa cheia. Ele quer a mesa completa. E essa mesa só estará completa quando eu e você, todos os dias, nos lembrarmos que com o seu amor Ele está nos convidando. As distrações roubam da gente essa consciência. Aqui as distrações são: comprei uma casa, comprei uma junta de bois, estou numa festa de casamento. Tudo isso é importante, gente. A nossa vida rola e tudo que a gente faz é importante. Não é para deixar de viver, mas é para não deixar, em todos os momentos da nossa existência, de lembrar que sempre, sempre, sempre Ele está esperando a gente para sentar com Ele à mesa. O convite hoje é esse: há lugar na mesa. Jesus está dizendo, o Pai convidou você. Ele é o servo, Jesus é o servo que está chamando a gente. Vem. Você vai receber um pão, você vai receber o cálice, e esses são símbolos daquilo que Jesus fez para que a gente compreendesse esse chamado. Eu inaugurei essa mesa. Na noite que foi traído, Jesus disse: esse pão que eu estou partindo é o meu corpo que é dado para vocês. Comam do meu corpo. Esse cálice, ele representa o meu sangue, a minha vida que é derramada por amor de vocês. Bebam. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, se lembrem de mim. Lembrem do meu amor. Lembrem do amor do meu Pai. Lembrem-se desse convite. Lembrem-se de que a mesa sempre estará vazia se você não estiver ali para ocupar o seu lugar. Mas o Pai está sempre com as porteiras abertas, te esperando para dar um abraço, para dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo.